Olá, meu nome é Igor, eu sou psicólogo em formação e lá no Instagram do Não Freud me perguntaram por que absurdismo no lugar do existencialismo. Essa pergunta tem uma história engraçada, tem uma história interessante. Eu estava numa conversa com o Antídoto, que faz vídeo ensaio aqui, né? Ele falou algo assim, diferente de Igor, que é absurdista, eu tendo mais para o existencialismo. Eu comentei num grupo e aí depois me perguntaram isso no Instagram. E aí eu falei que ia fazer um vídeo e vou postar aqui no IGTV e no YouTube. É um pouco difícil falar de por que absurdismo e não existencialismo. Primeiro que eu não sou assim tão absurdista, não sou, uau, li Camus, sou totalmente absurdista. Mas eu tenho uma tendência maior para o absurdismo de Camus do que para o existencialismo de Sartre, por exemplo. Esse tema dava para fazer uma tese de doutorado sobre. Então não é um vídeo aqui de 10 minutos que vai dar para aprofundar sobre isso. Mas eu acho que eu e o Antídoto a gente tem algumas diferenças epistemológicas e divisão de homem talvez. Mas falando aqui um pouco sobre tentando responder, eu acho que a principal diferença se dá quando a gente pensa o termo de natureza humana. Existe uma boa corrente do século XX que tentava trazer um indeterminismo humano e talvez até que o ser humano é uma tábula rasa e que a sociedade que o molda, né, não de maneira tão simplista, mas trocando em miúdos, e negando essa ideia de natureza humana, né, e como essa ideia de natureza humana às vezes pode implicar em coisas muito complicadas, como o fascismo. Eu acho que essa é uma questão interessante da natureza humana, e talvez minha maior discordância com o Antídoto seja essa questão. Eu acho que tem sim uma natureza humana, no sentido que a gente não é uma tábula rasa. Sobre isso, né, quem quiser, não precisa concordar, mas quem quiser ver mais sobre isso, tem obras excelentes. A Tábula Rasa, do Steven Pinker, tem Da Natureza Humana, do Edward O. Wilson, O Sentido da Existência Humana, também, do Edward O. Wilson, que não dá para resumir essas obras. A Tábula Rasa é uma obra do Steven Pinker, uma obra de 600 páginas, mas basicamente existe ainda na academia uma crença ingênua de que a gente é uma tábula rasa e que a gente não tem a gente não tem instinto, o meio social, a cultura, o ambiente vai nos moldar totalmente. E eu não acredito nisso, eu acho que é muito difícil você bancar essa ideia cientificamente. Porque a espécie humana, ela é produto da evolução, né? Ela não veio de Deus, ela não veio... Enfim, essa é outra discussão. Mas a gente, como as outras espécies, a gente é um produto da evolução, né? Da seleção natural e da seleção sexual, que são os dois mecanismos que explicam a mudança de espécie durante o tempo, né? As melhores explicações que a gente tem até agora. E eu acho que a gente tem algumas coisas que são da natureza humana mesmo. Tem traços, tem características que se repetem em todas as sociedades. Isso não quer dizer que isso seja universal, que seja uma característica filogenética, mas isso pode indicar alguma coisa. Eu acho que a gente tem algo que se chama de natureza humana e algo que vai persistir. Não é como outros animais de outras espécies, mas ainda tem. E por isso que a gente não consegue compreender algumas coisas, inclusive. O Chomsky, ele argumenta que o problema da consciência talvez seja um problema que a gente não consiga resolver, né? Para a gente definir o que é a consciência e delimitar e criar consciência em inteligência artificial talvez seja um problema que não dê para resolver, porque a nossa mente não é feita para isso, não foi feita para resolver esse problema. Então é como se um ratinho, imagina um rato no labirinto. Se você treinar esse rato para resolver um labirinto, que uma saída sim e uma saída não, chega ao fim do labirinto, ele consegue. Mas se você colocar esse rato num labirinto em que a saída está a cada número primo, ele não consegue, né? A gente já tem esse dado experimental. Então, talvez para a gente entender conceitos como consciência e tempo, em sua profundidade, seja tão impossível quanto para um rato resolver
uma equação diferencial. E isso faz parte da nossa natureza humana. Nesse sentido, eu acho que eu estou mais com Chomsky, né? A gente tem, sim, pré-definições e limitações de nossa espécie, porque a gente veio da natureza, né? Então, a gente não precisa de nenhuma teologia, nenhuma metafísica. E por que abraçar o absurdo? Né? Foi a pergunta que o Antídoto fez. Eu não sei responder direito, mas uma explicação da existência que não precisa de Deus, né? Não precisa de apelar para a metafísica, apelar para algo que a gente tenha que acreditar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você acreditar em algo, por definição, a fé é quando você acredita em algo sem ter um bom motivo para isso. Então é meio que irracional, né? Então, primeiro esse ponto, né? Descartando metafísica e sendo materialista, vamos dizer assim. E sendo um pouco cético. Não dá para ser 100% cético, né? Se a gente fosse 100% cético, a gente não viveria 3 dias. A gente ia no mercado e aí a gente não compraria nada porque a gente não acredita no dinheiro. Então a gente acredita sim em algumas coisas, mas é uma coisa meio que intersubjetiva, não é transcendental. Né? No sentido que a gente acordou entre a gente tem um mito compartilhado entre a gente e todo mundo age como se fosse assim. Né? Então, dinheiro, né? Crédito você tem que acreditar em um monte de coisa. Você comprar na internet, você tem que acreditar em um monte de coisa. Né? Não vou aprofundar nisso. Mas aí a gente chega na questão do absurdo. Né? Então, estamos aqui jogados, estamos numa pedra que está girando em seu eixo a milhares de quilômetros por hora, girando numa pedra, numa bola de hidrogênio, em fusão nuclear, que está girando no centro de uma galáxia que muito provavelmente tenha um buraco negro. Isso é absurdo. Né? A vida, a substância vida, o processo vida, é um absurdo por definição. Se a gente pegar tudo que existe e é vida e dividir por aquilo que não é vida, a chance de existir vida vai ser absurda, né? Vai ser muito baixa. E a gente não consegue ainda explicações de como surgiu a vida e a consciência e por que existe algo no lugar do nada. Talvez a gente não consiga responder essas questões. Mas a gente está aqui, jogado no absurdo, sem Deus. E aí eu vou para Camus, né? Camus, esse autor, eu gosto muito dele. Ele não conseguiu desenvolver algumas ideias com profundidade, né? Ele morreu jovem. Mas tem 2 obras do Camus que eu acho muito boa para falar do absurdo. A primeira é O Estrangeiro. O Estrangeiro é um livro assim arrebatador. É um livro que você lê e fica transtornado. Se trata desse rapaz, o Meursault, e ele é um rapaz super alheio, super independente, super indiferente, né? Ele é super estranho à existência. Então a primeira cena anunciam a morte da mãe dele e ele, putz, minha mãe morreu, né? E aí, patrão, eu posso ir lá ver? Aí o patrão ficou com cara feia e ele, caramba, não tenho culpa que ela morreu. Aí ele chega lá no funeral, toma um café com leite, caralho, que café com leite da hora. E aí perguntei, a gente vai fechar o caixão de sua mãe, você quer ver ela? Aí ele, não. Ué, mas sua mãe, pô, última vez você vai ver. E ele, não quero ver não. Tem mais café com leite? Então esse personagem diferente, né, estranho, alheio, e que não faz diferença pra ele tudo é absurdo. Então, sei lá, a mocinha que ele gosta, ele tá lá, e ela, vamos casar? E ele, pode ser. Ela responde, como assim pode ser? Pode ser, mas pode não ser. E ela, se outra pessoa pedisse pra se casar, você aceitaria? E ele, tá, pode ser. E no final desse livro, né, ele tá na praia com a namorada, com o cunhado e tal. E aí tem um árabe, tá lá, e eles estavam brigando e tal. E aí ele dá 10 tiros no árabe. E ele vai pra corte e pergunta, por que você matou esse cara? Aí ele, sei lá, bicho.
Quando tava lá, o sol bateu na arma, eu atirei. Aí todo mundo. E aí no tribunal, caramba, né? Eu ouvi dizer aqui que você não chorou no funeral de sua mãe. Ele, eu não chorei não. E você não ficou triste não? Não sei. E aí no final ele é preso e dá a entender que ele foi preso não porque ele matou o árabe. Olha a genialidade desse livro. E sim porque ele ficou indiferente em relação ao funeral da mãe. Né, que é algo que todo mundo deveria ficar triste. Mas ele estava alheio. E aí ele é condenado à forca, porque ele matou o árabe. E nos seus últimos momentos de vida, ele faz um discurso afirmando a vida, justamente quando ele não tem mais ela. Aí o livro acaba. E aí você fica, caralho, bicho. Tô aqui, né, existindo. E outro livro do Camus é O Mito de Sísifo. No Mito de Sísifo, a primeira frase é: a única questão importante da filosofia é o suicídio. Se a vida vale ou não a pena ser vivida. Então o Camus traz essa questão nesse ensaio que o conhecimento só importa porque é a vida. E a única questão importante que a gente tem que responder é se ela vale ou não a pena ser vivida. Nesse sentido, tem influência de Nietzsche, eu acho, né, no Camus. E aí? E aí ele tenta discorrer nesse ensaio se matar é uma resposta ao absurdo. Trocando em miúdos, ele chega à conclusão que não, né? E a última frase do livro dele é preciso imaginar Sísifo feliz. E essa é uma metáfora que eu acho que é muito feliz, porque a história do Sísifo é absurda como a nossa existência, né? Ele era um bom vivant, né? E certa vez ele ofende os deuses, né? Ele usa a sua rubris, a petulância contra os deuses. E aí ele vai e engana a morte. Engana Thanatos. E aí ele é mandado para o inferno e ele engana Hades. Então, um ser humano enganou 2 deuses. Olha que petulante. E aí o povo tá brabo com Sísifo e pensam numa punição que vai trazer agonia eterna. E botam para ele empurrar uma pedra montanha acima e deixar ela descer por toda a eternidade. E aí o Camus ele fala que a gente tem que imaginar Sísifo subindo a montanha e ele vê um coelho e ele pensa, puta que pariu, que coelho bonito. Ele sobe em cima, a pedra cai e aí ele olha o horizonte e o ar entrando nos seus pulmões, um coelho passando e pensa, puta que pariu, é muito bom estar vivo. Então a gente pode talvez pensar que essa metáfora é boa, porque a nossa existência é um pouco como o mito de Sísifo, né? A gente acorda, e aí trabalha, e aí acaba o trabalho e chega em casa, né? Como empurrar a pedra, chegou em cima e deixar. Isso pra nada, né? Não tem outra existência depois, e o tempo tá passando, a gente tá perdendo pra entropia, nosso corpo é uma máquina de combustão, e logo você vai morrer e todo mundo que você existe, todo mundo que você conhece vai deixar de existir, e todo mundo vai ser esquecido. E aí você pensa, porra, então, por que viver, né? E aí a resposta que me dá é essa, né? Imaginar Sísifo feliz. Talvez precise de muita criatividade, de muita imaginação, mas eu acho que a psicologia dá para conversar com essa frase, no sentido de que não precisa de um grande sentido da existência para você ter uma vida digna, você ter você encontrar a verdade, apreciar o belo, fazer o bem. Né? Você não precisa de Deus para isso, você não precisa de ideologia para isso, você precisa de um grande ideal, né, para fazer isso. Então é isso, porque absurdista em vez de existencialista.
Tem uma terapia, boa parte das terapias da psicologia moderna partem desse pressuposto pragmático de que, ok, talvez nada faça sentido, existir vai doer, mas você pode ter uma vida significativa. Se você olhar pra dentro de si e pensar, caramba, o que é que eu quero fazer antes de morrer? Se eu morresse daqui a 1 ano, o que é que eu já fiz até agora? Eu acho que essa é a questão, né? Ter uma vida significativa e ter valores significativos. Não precisa ser valores transcendentes, né? Você pode cultivar a ética, a verdade, a beleza, pode fazer o bem. E vai ter motivos para fazer isso, né? Então a gente tem ferramentas para isso. A gente tem a ciência, a gente tem o humanismo. E aí tem uma obra aqui, né? O Novo Iluminismo do Pinker, eu indico para todo mundo, né? Que ele justamente puxa um novo iluminismo, né? Com os valores iluministas, só que no século XXI, com a informação que a gente tem. A gente tem informação sobre entropia. Kant não tinha nada sobre entropia. A gente tem informação sobre evolução. A gente tem informação sobre teoria da informação, sobre entropia, né, que Kant não tinha. Que Rousseau não tinha, né, que os iluministas. E a gente pode fazer esses valores seculares sem abraçar ideologias falidas e idealismo que é quase religião, né? Quase você espera um grande depois e aí a sua vida agora perde a riqueza, né? Então conhecer a verdade, o belo. Então nesse sentido, e descobrir quais são seus valores e como você pode viver sua vida de maneira significativa. Eu, por exemplo, olhei para dentro de mim e resolvi que vou soltar um livro e um álbum em 2021. E é isso. Porque mesmo depois que eu morrer ainda vou existir. Porque vai ter essas coisas eu falando, vai ter... Sabe? Eu acho que é isso. Imaginar se for feliz. Muito obrigado.